Fala pessoal, bom demais, começamos mais um podcast, estamos com o pessoal aqui da Hilux, estamos com o Julião aqui do Canal Rural, a galera aí que só fica nas startups, agora nós fomos pro PIB do Brasil, os caras que movimentam o negócio, os caras, vamos descobrir aí como que funciona, tudo que o Canal Rural aborda, a trajetória do Julião, como que ele fez para chegar nesse patamar aí, os planos do Canal Rural para o futuro. E é isso, vamos que vamos. Brunão, na verdade, hoje eu tô de coadjuvante aqui, porque o Bruno é do agro, né? Bruno do agro também. Estamos em casa, então, né? Na verdade, eu tô aqui só de coadjuvante, porque os caras aqui que sabem, os caras estavam falando um monte de coisa, tecnologia e tudo mais, e eu tô boiando aqui. Mais ou menos, né? Um pouquinho nós estamos entendendo. É Bruno, puxa pra você. Fala, galera, Bruno Nakati na área. A gente vai falar com o Júnior Carnino, presidente do Canal Rural. A gente vai falar do agro pro agro hoje, né? O Vitão também tem o pezinho ali no agro também, sempre tá ali junto. Sabe por que ele falou que tem o pezinho? Porque eu sou casado com a prima dele. É casado com a minha prima. E a prima dele é a maior... Ibiúna. Do agro também. É a maior Ibiúna é agro dele, lá. É. Eita, Lele. Então Então são concorrentes, hein? Concorrente direto. Aí. Guerra da verdura lá, hein? Mas tá tudo em família, tá tudo junto. É isso Que aí, bom. isso Né? aí. E aí, cara, muito prazer falar com você. Muito Muito honrado legal, nós muito estamos, né? honrado. Esse é um tema que eu já estava esperando bastante tempo. Né? O Júlio é formado em jornalismo, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Isso. Ó, Fundação Dom Cabral é elite, hein? E Master em gestão de empresa e comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha. Ó, internacional também. Eu fiz aqui, na verdade, mas por Navarra, né? Legal. Julião, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Como Fazer. Prazer estar com vocês aí. E hoje a gente também tem uma matéria de rua, que eu espero que você goste. O nosso entrevistador, ele se esforçou. Opa, vamos ver Se então. esforçou. Hoje Só que eu acho que ele bagunçou um pouquinho a mais, Ai, mas eu acho que você vai gostar. Vamos bom, ver. bora. Hoje teremos o nosso amigo Henrique Perazzoli comandando nossa reportagem. E aí, galera, temos também uma promoção do dia hoje, hein? Compartilhamento, o like, a inscrição no canal tá de graça hoje até meia-noite, não é não, Vitão? Ah, gostei dessa. E aí, o que vai acontecer com a galera que não compartilhar esse negócio? Uai, se for do agro, vai capotar a Hilux. E olha aí. Então, melhor já Agora, compartilhar. se for de Biúna aqui, vai quebrar o patinete de Biúna, não, da Faria Lima. Vai quebrar o patinete elétrico. Elétrico. Então, já compartilha com seu amigo aí que é do agro, que é envolvido, que hoje vai sair muito conteúdo bacana. Então vamos pro Julião? Vamos lá. Vai, Julião, conta pra nós aí um pouco da sua história. Começa, vamos ver o que você acha melhor contar pra nós aí. Maravilha. Antes, bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer a gente vir aqui falar de agro, de comunicação, Show enfim, de de bola. tudo mais aí. Vamos bater um papo aí. Bom, então, assim, eu tô no agro já diretamente, negócio do Canal Rural, há 15 anos, né? Só pra ter uma noção de mais ou menos de tempo. Mas a minha relação com o agro é desde infância, né? Minha família, sou lá do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, e a minha família tem minha relação, meus avós eram agricultores, os meus pais Legal. foram agricultores, depois acabaram saindo do campo, mas a família tem propriedade. Os meus irmãos, as minhas irmãs, meus cunhados trabalham com produção também, então tem todo mundo uma relação muito forte com o agro, né? Porque Legal. no final do dia, o interior do Brasil é agro, né? Sim. É agro, é forte, acho que é a grande força desse país. Então, a minha relação é sempre muito forte. Então, há 15 anos atrás, eu trabalhava com comunicação lá no Sul, né? Uhum. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Canal Rural e começar um processo naquela época de expansão do canal, para mim foi muito bacana, porque eu pude unir a paixão pela comunicação, que foi um negócio também desde adolescente eu tinha, com um negócio, com conteúdo que tinha a ver com o meu passado, meus avós, a família. E o negócio que eu acho que eu já achava naquela época ultra relevante para o país, né, de fazer, realmente ter um propósito que conecta com um negócio maior, sabe? Eu acho que o negócio de comunicação todo ele conecta demais, mas não tem um setor que é o agro que precisa muito de comunicação, né? Precisa muito de comunicação para a sociedade, para o Brasil conhecer esse setor tão importante, conhecer o interior, que muitas vezes as pessoas não conhecem a riqueza, a diversidade que tem de produção. E é um setor que precisa de informação para se desenvolver e tudo mais. E é um setor que, quando ele se desenvolve com informação, com conhecimento, ele ajuda demais o país, na economia. Bacana. Ele ajuda na questão do meio ambiente, da sustentabilidade. E a gente ajuda, tem uma missão nobre do Brasil, do agro, que é alimentar o mundo, né? Esse país alimenta hoje
1 bilhão de pessoas no mundo se alimentam todos os dias com comida que sai do Brasil. Olha o peso que a gente tem, né? Entendeu? Então, assim, é uma missão muito nobre. E a gente precisa, nos próximos, até 2050, estima-se aí que a população do mundo vai chegar aí a quase 10 bilhões de habitantes. É muita gente. Só que tem que aumentar a produção de alimento no mundo, Uhum. né? E o Brasil é o lugar onde vai sair a maior parte desse aumento de produção. Então a gente tem que aumentar, uma estimativa da Embrapa, que a gente vai ter que, da ONU aí, é que a gente vai ter que aumentar em 70% a produção de alimentos nos próximos 27 anos, Caraca, né, para 2050. Então você imagina o desafio. E tem que aumentar a produção, em tese sem aumentar a área, né, sem você preservando o meio ambiente e tudo mais, com muito cuidado, com tecnologia e tudo mais. Então é lindo o desafio que a gente tem. Então hoje o que me move muito é fazer comunicação para esse setor aí tão importante, né? Que legal, bacana. Eu sou do agro também, então eu vejo que é um setor assim que pouca gente passa um pouco do conhecimento ali, né? Às vezes tem aquele produtor raiz que ele tem a produção dele, tem o segredinho dele ali, às vezes ele não quer passar para os outros, né? E que legal que o Canal Rural hoje tem esse propósito de poder educar o produtor rural, que com certeza o produtor rural vai ser um dos próximos empreendedores do futuro aí, que vai dar muito bom, porque a alimentação não para, né? E, cara, como que você veio para São Paulo e começou essa expansão aí dentro do... Eu estava dentro de um projeto, né? Foi um projeto, o Canal Rural, ele nasceu há 27 anos aqui em São Paulo, né? A parceria dos grupos Globo e Grupo RBS. Depois de 2 anos aí ele ficou concentrado, ele foi reduzido um pouco, ficou lá no Rio Grande do Sul durante muito tempo. E aí há 15 anos atrás começou um projeto de expansão nacional, capitaneado pelo grupo RBS, que era o proprietário do canal. E eu trabalhava no Grupo RBS já, né? E estava numa outra operação de hard news lá, de jornalismo. E aí fui convidado para tocar esse projeto, para ajudar com um grupo. Éramos um grupo, uma equipe muito grande, muito bacana, que foi formada naquela época, junto com o time que já tinha feito uma história linda do Canal Rural. E eu vim para ajudar nesse processo, né? E aí a gente tínhamos uma unidade pequena em São Paulo, a gente começou a estruturar melhor aqui e começamos a criar daí unidades por várias regiões do país, das principais regiões produtoras. Então expandimos Brasília, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Nordeste... E por aí foi para a gente estar presente, né? Perto das áreas onde realmente as pessoas que produzem estão. Tem que estar lá, né? Para gerar conteúdo, para ajudar nesse processo. Então, nessa época, nós começamos a aumentar nossa presença, a capilaridade por todas as regiões do país, aumentar nossa distribuição, né? A gente já estava nos principais satélites, então a gente começou a expandir para garantir que nosso foco era o seguinte: em qualquer lugar do Brasil, chamado Brasil Profundo, o nosso sinal precisa chegar. Qualquer pessoa com uma antena mais simples, uma antena parabólica daquela mais antiga, analógica, até a mais sofisticada digital, ou TV por assinatura, a gente tem que chegar. Se a gente se propõe a prestar esse serviço para o Brasil, a gente tem que fazer isso. Legal. E aí a gente expandiu conteúdo, distribuição, presença, começamos a realizar muito evento. Porque tem um lance assim também do produtor, que as pessoas falam muitas vezes do agro, mas para falar do agro tem que estar perto do agro, tem que estar junto para entender, porque é um mundo diferente do mundo aqui de São Paulo, das grandes capitais, entendeu? Se você não está no campo conversando com o produtor, entendendo o que ele sente, como é que é produzir, quais são os desafios, você não consegue falar sobre isso, não consegue conversar com ele. Então a gente começou a trabalhar muito isso, fazer evento. A gente não fazia evento aqui em São Paulo. A gente começou a fazer evento lá no interior do Mato Grosso, no interior de Goiás, no interior de Rondônia, enfim, de todos os estados a gente começou a fazer. Então a gente vai lá, vai numa fazenda, faz um evento, reúne 500, 1000 produtores rurais, faz um evento, se relaciona com eles, leva conteúdo, aprende com eles pra caramba, a gente aprende demais com os produtores. E esse aprendizado de uma região, que sai dos próprios produtores, às vezes ajuda produtores de outra região. O produtor rural, eles são incríveis, porque eu já vi demais nesse período, os caras desenvolvem tecnologia no campo, que muitas vezes, desde equipamentos, eu vi produtor desenvolvendo equipamentos que às vezes a indústria não conseguiu desenvolver. Ele tem um problema lá que não consegue, o engenheiro não consegue desenvolver. Aí o produtor vai lá, tenta, ajusta, um professor pardal do campo. Os caras desenvolvem, coisas incríveis que os caras desenvolveram. Você já deve ter visto isso aí, né? Isso aí. Na área de HF que você trabalha, tem demais disso. Já vi situações, que é uma tecnologia, tem um negócio que a gente fala muito de sustentabilidade hoje, né? E
os produtores rurais do sul do Brasil desenvolveram há mais de 30 anos um negócio chamado plantio direto, né? Que, cara, hoje é a maior, tem mais de 50 milhões de hectares no Brasil hoje que são plantados de soja todos os anos, soja, milho e outras culturas, com plantio direto. Mais de 50 milhões de hectares são plantados hoje com essa tecnologia. Sabe o que é essa tecnologia? Oi? É gigante, né? É gigante, é enorme, né? Imagina, é maior que muitos estados juntos, assim, tudo isso. Na verdade, boa parte da nossa produção de soja e milho hoje, ela está relacionada com isso. O cara que não faz plantio direto, ele tem problemas. E o que é essa tecnologia sustentável? Os caras entenderam que se eles deixassem a palha no solo, quando colhe a soja, colhe o milho, deixasse a palhada, aquela cobertura que a gente parece sujeira, para quem não conhece, que na verdade é palhada, né? Palha, é pasto, capim, coisa assim, seco, quando você colhe. Deixa lá, não queima. Antigamente, em lugares que o pessoal queimava, queria limpar, deixar a terra, né, aparente. Não, os caras entenderam o seguinte. Os produtores entenderam que se eles deixassem aquilo no solo, o solo coberto, aquela palhada, o que ia acontecer? E não mexessem no solo, quando eles voltassem para plantar a outra cultura, aquele ambiente com palha virava um lugar especial para insetos, para enriquecer solo, a água se mantinha, não evaporava, então você tinha umidade, e aquela palhada, aquele negócio, aqueles restos de vegetais viravam adubo. Então um adubo orgânico, natural, espetacular, legal. Entendeu? Então quando você plantava de novo, você tinha a terra preparada sem custo nenhum extra. E com altíssima sustentabilidade. Entendeu? Legal. E essa é uma tecnologia que o Brasil foi desenvolvido por produtores rurais, os caras desenvolveram. Depois a Embrapa pegou, olhou aquilo, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Daí a Embrapa desenvolveu mais, né? As empresas ajudaram, mas nasceu com os produtores. E hoje esse negócio de plantio direto é uma referência para o mundo. O pessoal de fora do Brasil vem aqui, olha isso. Não pode ser, cara. Vocês fizeram uma revolução só a partir desse negócio tão simples. E como esse, tem muitas outras coisas. Entendeu? E esse tipo de cultivo é necessário chegar em todo o território brasileiro para todo mundo começar a se adequar nesse novo modelo de plantio, né? Visando a sustentabilidade, tecnologia no campo. E é isso, e os produtores, às vezes as pessoas falam, né, criticam o produtor rural e tudo mais, mas aí a gente conhece o campo, vive no campo, né? Aquele cara que está lá trabalhando no campo, ele é o maior interessado, que o patrimônio dele, cara. Né? Se você, sei lá, você tem um negócio, você trabalharia contra o seu patrimônio? Você trabalharia contra o seu negócio? Não. Um produtor que está lá, ele tem um patrimônio, que é a terra, que é a vida dele. Se aquele negócio não produzir, ele não prosperar, ele quebra. Sim. Então, ele é o maior interessado em fazer aquele negócio com uma gestão legal, em cuidar da água que ele tem, cuidar das árvores que ele tem, cuidar da vegetação, dos animais, do microambiente que ele tem, entendeu? Então, os caras que eu conheço são totalmente preocupados em fazer da melhor forma possível, entendeu? Se às vezes um não faz, não sabe, às vezes é porque não consegue, mas em geral eu vejo a cada dia o produtor rural mais preocupado com isso, e os caras são os guardiões aí do meio ambiente, do espaço que a gente tem no interior do Brasil, né? Para melhorar todas as questões, produzir alimento e produz preservando o meio ambiente todo, né? Com certeza. O Brasil é um país privilegiado, né? Esses dias eu fui buscar um primo meu no aeroporto, e aí ele vindo assim, ele comentava, cara, é que assim, o brasileiro, a maior parte dos brasileiros, eu particularmente, uma vez saí para fora do país, né, tirando a Argentina, que tal, não sei o quê. E aí ele comentando assim, ele vindo assim, ele falou, cara, aqui até a planta é mais verde, você olha e tal, então a gente é abençoado mesmo, né? Demais, né? Só que quem tá aqui a gente não percebe, né? Vamos pensar o seguinte, fora do Brasil, né? Sei lá, vamos pensar a Europa, tá? Frio, né? A Europa, se você pensar, os europeus gostam de criticar muito o Brasil. Toda hora tem alguns países mais que outros, mas a Europa em geral tem muita crítica. A França, por exemplo, crítica pra caramba no agronegócio brasileiro. Só que é o seguinte, viaja pela Europa, na logística. Olha os rios da Europa. Aqui no Brasil, o produtor rural tem que preservar, e preserva, tá? O entorno dos rios, aí, em alguns lugares, é 30 metros de floresta, porque precisa preservar, é regra do Código Florestal. E preservam, e cumprem isso. Na Europa, qual o rio que tem? Pouquíssimos lugares você vai ter floresta, por exemplo. Os caras precisam usar cada metro quadrado já há centenas de anos para produzir. Então, se a gente aplicasse as normas, as regras que o agronegócio cumpre no Brasil à Europa,
os caras não teriam, eles seriam presos lá, eu acho, porque, né, porque é diferente o modelo. É diferente. Então, assim, aqui o cara consegue produz, mantendo floresta em pé, mantendo cuidado com a água, cuidado com o microambiente, com os animais e tudo mais. Lá é diferente, os caras já não têm mais isso. Né? Então, é legal, só que seria bacana assim, realmente o mundo ver isso no Brasil. Entender, né? Essa diferença. Entender essa, né, diferença e ver como é que os caras fazem, que conseguem fazer isso, respeitando, conseguindo respeitar. Porque os lugares do mundo, os caras já destruíram tudo. Sim. E não estão nem aí para isso. E aqui no Brasil tem um cuidado e cada vez mais uma consciência maior produtora. Tem exemplos incríveis, assim. Tem lugares aqui, interior de São Paulo, tem lugares no Mato Grosso, que o que está acontecendo, um fenômeno incrível. Você está vendo animais silvestres proliferando cada vez mais. Por quê? Porque preserva a floresta, aí acaba tendo as lavouras, lavoura é alimentos, tem alimento e os caras preservam os animais e cuidam, você tem fauna silvestre avançando cada vez mais. Animais que tinham sido extintos há algumas décadas. Extintos não, mas que estavam já... Tinha pouco, né? Não se via mais e tudo mais. Hoje você vê demais no interior. Tem um estudo da Embrapa aqui, maravilhoso, que mostra isso no interior de São Paulo. É muito legal ver isso. Legal, os caras... bacana demais. Começou a aparecer os macaquinhos, os tucanos. Você é Ibiúna, né? A gente é de Ibiúna, interior de São Paulo. Então você sabe a riqueza que está virando, né? Então a gente tem essa proximidade com a natureza, né? Tem um condomínio lá que os macacos ficam ali, vem na casa ali, comem uma banana. Tucano também tem muito lá, então coisa que em São Paulo é difícil você ver uma coisa dessa, né? E até amigos meus aqui de São Paulo, quando vai para Ibiúna e conhece a plantação, vê como que um pé de alface é plantado, qual que é o trabalho de produzir, os caras ficam encantados, falam, cara, que legal, eu não sabia que era assim o cultivo. E tem outro negócio também, Bruno, tipo assim, a questão do, por exemplo, o jeito que ele produz lá, na hidroponia, a tecnologia entrando para dentro do agro, né? Sim. E o pessoal acha que o negócio é arcaico. Não o pessoal, mas assim, existe uma parcela. Eu queria, Júlio, que você fizesse boa parte das pessoas que escutam nós, né? São mais jovens, eles são mais ligados à tecnologia, nem sempre, talvez eu acredito, né? Tô chutando aqui, que o perfil dessas pessoas nem sempre estão mais fora dos centros urbanos e tudo mais. E a gente fala sobre negócios aqui, sobre case de sucesso e tudo mais. E eu queria que, tipo assim, ó, de forma geral, você desse uma carteirada assim, do que é o agro, porque às vezes as pessoas não percebem. Ela tá preocupada aqui em montar aplicativo, tá preocupada em não sei o quê, e ela tem... Putz, o agro nosso, ele é... O tamanho, eu queria que você relacionasse para nós, o tamanho do agro nosso, a capacidade de negócio que ainda tem em cima disso, o potencial que o Brasil é em cima disso. Boa. Claro. Bom, acho que um dado importante que eu falei antes ali, que acho que é um referencial importante para a gente ter, é saber o seguinte, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo, tá? E vamos ter que alimentar 70% mais do que isso, né, até nos próximos 28 anos, é pouco tempo historicamente isso. Então, só essa demanda que a gente vai ter da dimensão do que é hoje o business agro e para onde ele vai, quer dizer, a oportunidade gigante que a gente tem para todos os segmentos de mercado, né? E dentro do Brasil, porque o Brasil também vai crescer, mas principalmente fora daqui. Hoje, a gente é o maior exportador de soja do mundo, é um dos maiores, nós, os Estados Unidos, brigamos em relação à exportação de milho, os grandes produtores e exportadores de milho. Na pecuária, na carne também, o Brasil é um super player na exportação de carne. Na exportação no mercado de aves, por exemplo, o Brasil é campeão. Suínos, a gente é muito forte, enfim, que são... tudo. Café, café o Brasil é muito relevante. Na cana, o Brasil é autoridade no negócio da cana, etanol, porque cana, você tem o açúcar e você tem o etanol, que é energia, e a energia é sustentável. Sim. Que a gente fica falando tanto, carro elétrico, por exemplo, né? Sim. Carro elétrico é o futuro do negócio. Tá bom, beleza. O que é legal que o carro elétrico não polui porque ele não consome combustível, tá bom. Mas e para produzir eletricidade que... Então, por exemplo, tem lugares no mundo que os caras estão tirando o combustível fóssil para usar o elétrico. Só que a eletricidade é gerada por uma usina que é alimentada por, sei lá, carvão, por exemplo. E aí? É a mesma coisa que se colocasse carvão no carro. Caramba, entendeu? Então tem umas coisas assim que ainda o discurso... Tá todo mundo trabalhando, obviamente, para resolver em todos os lugares do mundo, mas a gente tem no Brasil esse negócio do etanol, que vem da cana, ou do milho, né? Tem muita gente fazendo já em várias regiões do país. O Mato Grosso, por exemplo, está com muitas usinas de etanol de milho. Legal. É uma revolução também. Então o etanol, mas a cana, que foi o primeiro que surgiu aqui no Brasil, que já tem um bom tempo, tem uma história, e nós temos especialistas aqui no Brasil dando aula para o mundo em relação a isso.
O etanol é um combustível totalmente verde. Ele, de ponta a ponta, a cadeia, a pegada de carbono dele é maravilhosa, entendeu? Porque não tem geração de poluentes como tem as outras. Uhum. Então, assim, hoje talvez a gente tenha um dos combustíveis ecológicos, verdes, como queira chamar, os sustentáveis mais eficientes do mundo, que é o etanol, que vem lá da cana e do milho, né? E por aí vai. Então a gente tem muita coisa. Teria um monte de... o algodão do Brasil. O algodão do Brasil é uma coisa maluca. Nós somos um dos maiores produtores de algodão do mundo. E eu não lembro o número exato, tá? Mas eu acho que é alguma coisa como 95% do nosso algodão, tá? Ele tem todas as certificações do planeta, as certificações mais tops do planeta em termos de certificação ambiental, social, o que você quiser, todos os ISOs, todas as certificações, o algodão brasileiro ele tem isso. É incrível o algodão hoje do Brasil, porque você consegue rastrear. Tem muitas lojas já no mercado, as principais grifes do país, grandes lojas de departamentos, já tem convênio, então você já consegue. Já tem alguns lugares, já tem, vai começar cada vez mais. Então você compra uma calça jeans, por exemplo, ou uma camisa de algodão, e você vai ter um QR Code que você já consegue rastrear e saber de onde saiu, de qual lugar, a posição geográfica, de qual fazenda, e qual dia aquele algodão foi colhido, quem produziu aquele algodão, com qual tecnologia que foi aplicado, entendeu? Boa, muito bacana. Então é muito legal isso, que você começa a entender, foi o produtor lá, foi o Bruno lá da família Nakita que produziu aquele negócio, assim. É maravilhoso. Aí entra um negócio de rastreabilidade, cada vez mais o agro está se desenvolvendo para rastrear. Legal. Então você vai consumir uma carne, vai comer um churrasco e você vai saber de onde veio aquela carne, entendeu? A roupa que você vai vestir, saber o algodão e por aí vai. Então isso é transparência, né? Para dar segurança para o consumidor também. E o agro está se preparando muito bem para isso. Então a gente é uma tremenda referência hoje. O agro é referência para o mundo em relação a isso. Sim. Então eu acho que tem desafios importantes aqui. Muito legais. Tem uma coisa no agro que é volume, então tem coisas que você precisa produzir em larga escala. São as grandes commodities, como a soja, o milho, se produzem em alta escala. A carne também, né, o volume grande de carne que a gente exporta são produtos que precisam ter alta escala, né? E tem um mercado que aí recompanha a questão de preço e tudo mais no mercado internacional. Mas tem muitas coisas legais acontecendo e são oportunidades até para pequenos empreendedores, tem muita gente surfando muito bem nisso, que é você produzir, agregar valor a alguns produtos. O exemplo deles é o café. Tá. Nós temos alguns pequenos produtores ou médios produtores aqui do sul de Minas, Espírito Santo, interior de São Paulo e algumas outras experiências pelo país. Os caras estão produzindo cafés, agregando valor 10, 15 vezes ao valor de mercado que você encontra aí no mercado físico. Por quê? Porque os caras produzem um café que tem uma história, tem uma tradição, aí tem um modelo de manejo, tem um cuidado com o meio ambiente, com a fauna, com a flora do lugar. E conseguiram construir um produto no processamento da cadeia toda espetacular. Legal. Algumas pessoas estão vendendo direto para um torrefador na Europa, enfim, vendendo uma cafeteria super sofisticada. Esse é um exemplo, tá? Tem o mercado se desenvolvendo no mercado de azeites de oliva, por exemplo, tem a Serra da Mantiqueira Forte, sul do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha o pessoal começando a desenvolver agora. Algumas outras regiões do país produzindo azeites muito legais também. Pequenas propriedades, você foca, investe em gestão, tecnologia, aprende, desenvolve e vai. Enfim, para dar um monte de exemplos. Carne é um negócio incrível, né? Não, imagina. Carne, tem gente, que a gente tem carnes espetaculares no Brasil. Você tem uma questão que é volume, aí são carnes mais simples, mas você tem gente fazendo cruzamentos genéticos espetaculares, desenvolvendo novos... Desenvolvendo toda a cadeia também. Desenvolvendo a cadeia, Então, tem gente produzindo, fazendo esse trabalho, desde a questão do manejo no campo, cruzando raças e fazendo bom cuidado no manejo dos animais, Genético. até fazendo cortes especiais e depois preparando e entregando aqui em restaurantes bacanas aqui em São Paulo, né? Então, quer dizer, são exemplos, tem milhares de exemplos para contar aqui, mas tem muita gente que já entendeu isso, entendeu que tem oportunidades no agro para desenvolver. Chocolate, no cacau, tem gente fazendo coisas incríveis no cacau, na fruticultura aí tem coisas maravilhosas acontecendo. Então assim, o agro é um lugar de oportunidades. É um lugar de oportunidades para você desenvolver, criar, inovar, porque tem muita tecnologia. Hoje você tem muita tecnologia, e vai desde a tecnologia digital para fazer gestão das coisas, para melhorar manejo, melhorar um monte de coisa. Você tem tecnologia genética de ponta, hoje o Brasil tem o que tem de melhor no mundo, está aqui no Brasil. A gente tem universidades, empresas, instituições que estão tocando esse negócio.
Então, cara, basta que você pesquise, vá atrás, conheça as pessoas e tem um ambiente muito legal de compartilhamento de informação hoje, sabe? As pessoas entendem que, vamos trocar conhecimento, vamos conhecer como é que alguém fez, desenvolveu e acha caminhos. Né? Fala pra galera que tá escutando, como que funciona esse mercado do agronegócio, preço, como que um produtor hoje acompanha um preço no mercado, o porquê que estoura o preço no mercado, falta de oferta, demanda. Explica um pouco aí, tanto na questão de grãos, né, e também da carne, talvez. Então, aí no agro, essa questão de preço depende de cada produto, tem uma lógica um pouco diferente, né? No fim do dia, é oferta e demanda como qualquer coisa em qualquer mercado, certo? Mas no agro, como é que funciona? Vamos pensar assim, soja, que é o grande produto da exportação do Brasil, hoje da balança comercial do país. A soja, o preço dela quem dá referência internacional, porque uma commodity é uma referência internacional. Sim. Então você tem um balizador que é Chicago, a Bolsa de Chicago acaba balizando os preços no mundo, certo? Então você tem a Bolsa de Chicago que dá um parâmetro de preço, né, que é usado como referência. Depois você tem a questão chamada do prêmio nos portos, que é um ajuste que é feito dentro dos portos, no Brasil, certo? E aí dentro disso aí que é feito, que são as grandes referências. O que baliza muito isso? Chicago, por exemplo. Você tem os grandes produtores de soja no mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, que são onde a gente tem a produção pesada. Então, se tem quebra de safra, por exemplo, em um desses lugares por clima, automaticamente cai a previsão futura é de menos soja, automaticamente o preço sobe. Aí mexe as bolsas do mercado futuro, certo? Acontece às vezes problemas de logística, sei lá, pode acontecer no Brasil às vezes, sei lá, deu tudo certo, mas tem um problema de logística gravíssimo, os portos não conseguem, atrapalha o porto, aí mexe com o preço do prêmio no porto, e por aí vai. Então assim, a soja, milho, etanol, essas commodities elas estão balizadas em bolsas internacionais, seja Estados Unidos e Europa principalmente. Tá? Quando a gente fala em carne, a carne tem uma dinâmica um pouco diferente. Né? A gente tem a bolsa aqui no Brasil, a B3, que tem todas as commodities também aqui, então tem um balizador no mercado futuro, mas tem um fator aqui que envolve os preços, especialmente das proteínas, né? de carne, milho, de carnes de boi, frango e suíno, que é balizado pela demanda internacional dos compradores. O nosso grande comprador hoje acaba sendo a China. Então, é muito grande, é muito forte. Consome muito. Consome demais. Então, a gente tem realmente se por um lado a China é um grande parceiro, importantíssimo para a gente, por outro lado é assim, você tem um negócio lá de verdura. Quanto mais você puder diversificar para mais clientes, melhor. Você fica menos vulnerável, né? Qualquer mercado. Só que a gente tem um problema. A China hoje leva bem mais da metade da carne que a gente exporta. É um cliente. Então, e tem umas regras específicas, tá? Muito específicas. Então, pensar o seguinte, agora em março a gente teve o problema da vaca louca aqui no Brasil. Que é isso aí? O negócio da vaca louca foi o seguinte, um caso isolado. Foi um caso isolado lá numa propriedade rural pequena no Pará. Uma vaca com Alzheimer, foi uma doença degenerativa, uma doença que ela não foi contaminada por nada, uma doença eu acompanhei. Que degenerou lá o cérebro dela e tudo mais. Ela registraram o caso, só que até detectar, até ter clareza de que não era uma contaminação e tudo mais, todo mundo já imaginava que era, porque em outros países onde os animais acabam consumindo ração animal, aí pode contaminar outros. No Brasil é proibido, não se faz isso, entendeu? Então, não era um caso realmente de uma doença degenerativa daquele animal, não tinha nada. Só que, por causa disso, nós ficamos 28 dias sem poder exportar carne para a China. Caraca. Porque a regra de exportação para a China pressupõe o seguinte, registrou um caso, o Brasil tem que se auto-embargar. Entendi. Independente, por mais que todo mundo saiba que não tem problema nenhum. Sim. Por uma questão de cumprir regra de acordo internacional. Entendi. Só que aí nós ficamos 28 dias sem exportar. E aí, o que acontece? Entendeu? Meu. Imagina um prejuízo, cai a roupa do boi, então, porque sobrou carne no mercado interno, ficou muito estocado e tudo mais. Isso aconteceu agora. Aconteceu agora. Foi em 2023. foi no mês de março inteiro, a gente ficou sem. Foi nos últimos dias de março que conseguiram liberar. Para cumprir todos os protocolos, por mais que o governo tenha se empenhado, as empresas se empenharam, o governo chinês se empenhou, mas tinha um rito que tinha que cumprir, meramente burocrático. Então olha só o estrago que fez, né? Então agora retomou e aí vai, tudo mais.
Então, tem uma dinâmica assim desafiadora, né? Então imagina como é que faz isso, né? Imagina quando acontece isso com o boi, imagina que você tem uma indústria, tem um produtor rural, ele, sei lá, 3 anos antes, dependendo, 2, 3 anos antes, ele já começa a produzir aquele animal, até chegar no frigorífico, a bater. Pode chegar a etapa de e aí diz para todo mundo, parou, começa para tudo. Né? É uma cadeia, cara. E tem que parar. Aí o gado tá indo para o frigorífico, volta no caminhão, volta para o pasto, enfim, para tudo. No boi dá para fazer isso. Imagina no frango. Como é que faz isso quando acontece? O frango é mais difícil. Sim. Porque o frango não dá para dizer, segura o frango mais 10 dias ali no aviário. Não pode. Não dá. Estraga, né? No caso perecível. Ele morre. Enfim, tem uma série de problemas, porque ele é muito estruturadinho. Tem que chegar o outro, né? E tudo mais. Júlio, é engraçado esse negócio que você falou, porque no caso da China, aí o governo se envolve muito, né? Mas eu tenho várias perguntas para você. Então, e, na verdade, o seu negócio, o negócio do canal rural, né? E você encabeçando isso... Putz, a gente tem pauta demais aqui para passar. Então vou fazer o seguinte, vou passar 3 perguntas para você e aí você desenrola, porque isso daí é facilidade de ser. Primeiro uma coisa, e essas perguntas foram surgindo enquanto você estava falando. Você estava falando sobre economia, tudo mais, sobre o tamanho do agro no Brasil. E a primeira coisa, a primeira pergunta de 3, eu estava lendo um livro que é A Ordem Mundial em Transformação. E aí fala sobre as ordens mundiais, a primeira lá na máquina a vapor e tudo mais, e até os Estados Unidos sendo líder mundial. E eu queria, essa primeira pergunta é sobre, e ele não deixa isso claro, porque na verdade nem é a pauta do livro, mas sugere que o Brasil pode se tornar, principalmente alavancado pelo agro, se não a maior, entre as 3 maiores economias do mundo, né, nas próximas décadas. A segunda, você estava falando sobre o canal rural, nós estávamos falando sobre tecnologia e sobre essa tecnologia sendo pulverizada no geral. Eu queria saber qual a parcela do canal rural nessa... Porque 26 anos, né, o trabalho que você já deve ter feito para transmitir toda essa tecnologia para todo mundo. E a última letra é muito ruim aqui. Mas manda essas aí. Tá. Bom, começar com essa questão do canal para entender o que a gente está fazendo aí nesses 26, quase 27 anos, né? Hoje a gente trabalha, nosso negócio não é fazer televisão, a gente nasceu como televisão. E a gente, obviamente, nosso maior negócio, a nossa maior operação é televisão. Mas o nosso negócio é levar informação e conhecimento para o campo e ajudar essas pessoas a tomarem decisão no campo. Há 26 anos, né? Mudou muito de o Brasil tem 5,2 milhões de propriedades rurais, e talvez aí em torno de uns 80, 95% são pequenos produtores menores, assim, abaixo de 100 hectares, entendeu? Então, precisa fazer um trabalho de distribuição de informação, conhecimento em massa. E isso tem que ser feito de várias formas. Então, nós começamos operando forte com televisão. Hoje a gente está presente em todas as parabólicas. Qualquer operação de TV por satélite no Brasil, o Canal Rural está presente. Nós temos 2 canais, o Canal Rural e o Canal do Criador. O Canal do Criador é um canal mais focado em pecuária. Legal. E o Canal Rural é todo o agronegócio. Então os nossos 2 canais estão em todos os sistemas de transmissão por satélite, sejam parabólicas, aquelas parabólicas mais antigas, as parabólicas novas digitais. Tem uma parabólica nova, agora está mudando todo o mercado de parabólicas. Começou em agosto do ano passado, em função da interferência do 5G. Está entrando uma parabólica menorzinha, que é igual uma parabólica, uma antena de TV, né, por assinatura. Digital. Ela é digital, HD, alta qualidade e é igual uma parabólica de Sky, essas antenas de Sky, de Claro. Chega no Brasil inteiro e muito bacana, entendeu? Então já está funcionando. Estão trocando, o governo com a Anatel está trocando bastante dessas antenas. O mercado está estimando aí que já tem 1,5 milhão dessas antenas já instalados no interior do Brasil. Então é um negócio que cresce muito rápido. Bacana. Né? A gente está na Sky, está na Claro, na Vivo, na Oi, todas as operadoras estão por satélite, a gente está em todas elas. Então, em qualquer lugar, a gente persegue o nosso público, né? Há 16 anos atrás, a gente começou a operação digital do canal, já começar, naquela época, a internet, hoje já é dura, a chegada da internet no interior do Brasil, naquela época era pior ainda. Mas a gente já começou a produzir os primeiros conteúdos, criar os sites, tudo mais. Depois a gente avançou no ambiente de redes sociais, a gente tenta acompanhar, entender onde é que o produtor está mais, e a gente está presente nas principais redes. Entendi. Hoje a gente tem aí mais ou menos 2,5 milhões de seguidores nas redes, somando todas as nossas redes. Legal. Então, para o agro, é um volume bacana, né?
E nas nossas plataformas digitais, hoje o produtor rural, o comportamento digital dele é muito parecido com o comportamento em geral da população. Hoje 92% da nossa audiência digital está em smartphone, por exemplo, que é igual ao comportamento em geral da população, certo? Não muda muita coisa. Então hoje os comportamentos são iguais e o fato é o seguinte, a gente está presente em tudo, né? E a gente vem cada vez mais ajudando nessa transformação, levando cada vez mais serviços, como eu falei, que ajudem o produtor a tomar decisão. Primeiras coisas que a gente cuida, preço, negócio de preço. Então a gente acabou de lançar semana passada um novo site lá de cotações do canal, onde o produtor tem acesso a gráficos, negócio tudo aberto, de graça. O produtor tem acesso a dados de todas as commodities do Brasil, preço daquele dia em todos os lugares, mercado futuro, preço de frete, tudo para... estou produzindo, sei lá, feijão em algum lugar, tá bom. Qual é o mercado futuro, o que está acontecendo, o que é o mercado integração físico. para não ter perca, né? É um mercado para ajudar o cara a consultar, né? Dar uma olhada e tal. Tem que tomar decisão o tempo todo, né? No clima também, a gente trabalha muito com clima. Então a gente está tentando cada vez mais entregar os dados e oferecer análise para o cara. Então, esse é o nosso jeito de ajudar o produtor a se desenvolver nisso, né? Então, esse é um pouco o papel do canal. Essa outra pergunta era ligada à questão... Sobre o Brasil poder se... Eu, na verdade, se tornar uma grande potência econômica. Graças ao agro... graças principalmente ao agro. Você acha que isso acontece? Eu acho que sim. O Brasil já tem avançado. E é possível, só que claro, eu acho que um ponto importante para o Brasil, precisa cada vez mais agregar valor ao agro, né? Hoje a gente é o grande exportador de commodities e a gente já está avançando forte em agregação de valor em vários produtos. Então, eu acho que tem oportunidades, né, de agregar valor cada vez mais ao agro, né? Hoje, vamos falar o seguinte, vou dar um exemplo bem simples aqui, a gente fala de café, de cacau. Cara, o chocolate a gente produz... Boa parte do chocolate do mundo hoje a gente produz aqui, uma parte significativa produz no Brasil. Só que, quem vende para o mundo chocolate bem processado é a Suíça. A matéria-prima daqui. Tá bom, eles são craques, são mestres nisso. Mas será que a gente não pode desenvolver melhor, agregar valor e industrializar melhor aqui? O café. O italiano é um craque em processar café, em elaborar café e tudo mais. Mas o café sai daqui, cara. Entendeu? Então, são exemplos simples, né? Poderia falar outros, mas olha esses dois que estão no nosso dia a dia, né? Será que a gente não pode agregar cada vez mais valor? Óbvio que a gente vai continuar vendendo o produto, a matéria-prima. Caramba, mas tem um espaço, pelo volume que a gente tem de produção, para já vender para o mundo. O Brasil teria que ser o número 1, né? Chocolate do Brasil, café do Brasil, né? E por aí vai. Eu acho que a gente tem que trabalhar... hoje a gente tem... Vamos pensar assim, queijos, cara. Todo mundo fala em queijo no mundo, queijo francês e tudo mais, né? Caramba, a gente tem Minas Gerais aqui, tudo, né? Né? Tem queijos incríveis, né? Então tem tudo. Então acho que a gente tem que trabalhar, a imagem, porque a marca do produto do Brasil é muito importante a gente trabalhar e agregar valor com produtos cada vez melhores, né? Que a gente possa brigar no mercado internacional de igual para igual com os melhores players. Eu acho que isso vai ajudar, claro, isso feito em todas as cadeias, vai nos ajudar no desenvolvimento econômico muito forte, porque você agrega muita margem quando você faz isso, você multiplica os negócios. Imagina uma escala gigante, que a gente tem muita terra, a gente tem solo, tem clima, tem tecnologia, tem gente que sabe produzir, que tem aptidão para o negócio. Toda essa gente com inovação, imagina o salto que a gente dá economicamente com tudo isso, né? A gente vai chamar uma reportagem que a gente fez, espero que você goste. E depois eu queria falar com você sobre uma pauta que o pessoal vai querer segurar com certeza para escutar, porque é o seguinte, tem o cara mais rico do mundo hoje, é o dono da Louis Vuitton e tudo mais. E ele só é o cara mais rico do mundo porque ele é o único cara no mundo que consegue imprimir valor, como se fosse um banco. Porque o que acontece? A gente vai avançar isso depois que a gente vai para um momento descontraído e tudo mais. Por que ele fez? Ele consegue, assim como um banco central brasileiro, fazer um pedaço de celulose, um pedaço de papel, tudo mais, virar uma moeda, ele conseguiu fazer pedaços de vários tipos de coisas virar valor. Ele conseguiu, de uma forma diferente do que todo o resto, gerar valor, por isso que é o cara mais rico do mundo. Ele tem um banco central lá que ele imprime moeda. Bora para nossa matéria de Vamos lá. O meu repórter, você não quer pegar aquela pizza lá, que a pizza, a melhor pizza do Brasil. Veio diretamente de Moema. Se você é daqui da região, você tem que comer essa pizza. É massa de mandioquinha. Louco, olha só.
Massa, não, você Agregou tem noção. valor, né? Massa mandioquinha, massa integral. Dá licença aí. Ó, os caras da Ó Pizza mandaram aí. Preparou aí? Já vai preparando aí, Bruno. Ó, pizzona aqui, ó, www.opizza.com.br. Quer experimentar ao vivo, Bruno? Aí, galera, então já corre lá. Vambora, ué, vamos tirar Quer uma experimentar lasquinha ao aqui. vivo? Bora. Vamos, ué. Eita, aqui, ó. Tem que ser, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o vídeo e a gente assiste comendo e uma aí nós pizzinha. vamos experimentar, nós Boa. comendo depois. Boa. Vamos lá. Como que você vai fazer? Coloca aqui, coloca aqui. Ó. Não, mas... Vou botar lá, ó. Câmera aqui. Nosso repórter Henrique Perazzoli foi para as ruas perguntar pra galera aí o que é o do agronegócio. Isso aqui Né? é tipo o Faustão, é ao vivo, né? Então nós fica sabor Vamos de lá. corre. Fala pessoal, mais um dia do nosso quadro aqui na rua. E gente, tá evoluindo a nossa matéria. Agora eu tenho até produção. Tá pegando bem aí, Vinícius? Se liga. E eu vou começar com um questionário pra vocês aí, pra mim Cowboy é até mesmo. estranho, viu? Não- Eu tô mais parecido com o Gustavo Lima, tô mais parecido com o Gustavo Mioto ou com o Lucas Luco. O que vocês acham? Chico Bento é o cara. Chico Bento é o cara. Tem que ter jeitinho, não é? Pessoal, e é o seguinte, a gente tá lá em cima com o Julião. Cara, o Julião é o nosso Silvio Santos. Ele é o presidente do Canal Rural. Então o Silvio Santos do Canal Rural do Agro, gente. Então vamos que vamos? Ó, na volta a gente quer... O objetivo é esvaziar essa garrafa inteira. É o nosso objetivo. E espero que não seja eu bebendo, a galera que tem que beber. Bora? Vambora. Pessoal, é o seguinte, o pessoal da roça, o pessoal que trabalha cedo, é um pessoal que às vezes tá frio. Cara, tá um puta dia de frio, o que o cara tem que fazer? Tem que tomar um golinho de cachaça. Às vezes um golinho, um copinho, não uma garrafa, né, gente? Vamos... Eu te amo! Vamos beber com moderação, mas o cara beber um golinho. Então a gente vai tentar seguir esse espírito da roça. Vamos fazer a galera aqui de São Paulo, porque aqui, ó, selva de pedra aqui. Filma a selva. Mas a gente vai trazer um pouquinho da roça pra São Paulo. Bora, venha. Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, 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 Ó, o tchê, homem tchê. dançando. Vamos? O que vocês acham? Sim ou não, turma? Não. É pergunta bem facinho, vamos lá? Ó, primeira pergunta. Eu vou falar um trecho de uma música, vocês têm que completar, certo? 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 Certo. Vamos lá. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara... Ah, não. As perguntas que a produção faz, ô produção, alguém queria ver eu bêbado nesse lugar? É claro. Dá um salve lá, como fazer, vai aparecer na televisão. CQC, não é uma podcast. Meu Deus do céu. Gente, vocês podem dar Saiu duas de palavrinhas giro, pro nosso homem. podcast? O problema é que eu já tô ficando bêbado no meio do meu trabalho, pode? Então eu posso apoiar aqui? Querida, qual que é o seu nome? Julie, Julie? sim. A gente tá aqui com a Julie e Natália. com a Natália. Gente, eu vou fazer duas perguntas, eu vou tentar ir para as perguntas hard agora, porque até agora eu só perdi, certo? Estão de acordo? Gente, vamos lá? Ai! Eu tô bêbado já, mano, juro. É. Complete a frase. O agro é... Letra A. Pop, tudo, vida, show, bom e tech, pop, tech, tudo, ou pop, teta, ter tudo. Quem escreveu? Os caras que escreveram, sabe Olha a o que vergonha que não vai eles você querem? passar. Eles querem que eu beba, certo? Eu não vou repetir. A, B, C ou D. Tem D? Tem. É agropop, tech, tudo. Vocês têm certeza? Eu acho que é a agropop, A. Ela acabou de falar A, certeza? acho que sim. É. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Olha lá o leilão. Eu ganhei. Elas responderam tech, pop, tudo. Gente, filma aqui. Chegou uma porçãozinha. Eu amo esse emprego, gente. Eu quero isso pra minha vida. Olha o cheiro. Sente o cheiro aí. Nossa, é bom, gente. O que é isso? Mas é bom. Nossa. Que raio que é isso? Pinga. Pinga. Mas bem fraquinho.
Ó, Tô sentindo o cheiro. fecha o quadro nelas aí, tem que ver a reação delas. Vocês viram que minha reação é super suave. É que eu sou sertanejo, meu irmão. Eu sou sertanejo raiz. Eu sou sertanejo raiz. Olha o cowboy Começa- na cidade grande. Fiquem à O que vontade. você acha disso? Meu pai amado? Você que é na TV, você acha que esse cara aqui Não sobrou nada. Funciona, né? Foi ela? Tá bom, gente. Obrigado. Ó. Ó, eu sou muito bem tratado. Vingada. Qual que é seu nome, meu irmão? Eric. Gente, a gente tá aqui com o Eric. Cara. Não vou beber não, tô tomando de Não, Aham, sei. depende da pergunta. Ô, Eric, a gente tem umas perguntas aqui e ou eu ou você vai me ferrar. Vamos que vamos? Bora. Se você acertar a pergunta, eu bebo. E se você errar, é uma dosezinha, fraquinha. Tá bom. Aceito? Sei. Então vamos. Ó, e as perguntas, o problema aqui é pergunta fácil, gente. Mas eu vou tentar. Fazer umas perguntas. Primeira difíceis aí, pergunta. produção. Quantas arrobas tem um boi adulto? 3 opções. Calma. 10, 20 ou 30? É que depende, cara. Quantas arrobas? Letra 1, letra C. 30. Tem uns precoces hoje, cara. Chama que é na o adulto, cachaça! Uhul! Varia da região? Gente, sente o cheiro dessa é. merda. 16, né? Pelo amor de Deus. É isso que eu tô falando, essa aí é pura, né? Tchau, obrigado. Pode encher. Olha lá. Ô, Não ia louco. beber, agora vai encher. Minha cidade é da Bahia, fabrica também. Você tá Vamos ver, tremendo? calma. Ô, eu tô trêmulo por ele. Vamos ver a reação. Eu falo aqui, ele fala aqui. Sem careta. Ah, eu também sou sertanejo, eu vou tomar a minha. Eu vou tomar a minha. Já avisei que vai dar merda isso. Sem careta. Pô, é forte pra caralho. Ó, quanto vale uma arroba? 10, 15 ou 20 quilos? Ó, vamos fazer a enquete. Pega na enquete. 10, 20 ou 30? Uma Não, dosinha não, pode, boi de adulto. Um cachaça. boi adulto, só um boi adulto. 16 arroba é um boi Vocês adulto. escolhem quem vai beber. Escolhe um. É cachaça. É, artesanal é boa. É que eu não sei. É quem quiser beber, gente. Eu acho que era pra 15. De Eu acho que graça. eles falam assim, ó, Deixa eu ver quanto é. Então vamos lá. Não sei, eu não sei se é uma resposta boi adulto. Não, calma, se você errar, eu bebo. Aí tá confiante, ele vai 10, 15 ou 20? Quem vocês decidiram, gente? Não, mas o que ele perguntou aqui? Quantas arrobas tem um boi adulto, não foi isso? É o quilo do boi. Ou quantos quilos tem uma arroba? quanto pesava 20? uma arroba. Calma aí que agora vai vir uma blogueira de verdade aqui. Ih, meu Deus. Vou roubar a cena real. Ih, meu Deus, foi invadido. Qual é o seu nome, meu irmão? Meu nome é Rihanna. E aí, Famoso. Não, volta aqui agora, Helena. Olha, tá até com a botinha. Qual é o preço do seu arroba, Helena? Qual que é quantas arrobas você tem, Rihanna? não, eu sou arrombado. Vamos tentar voltar a sério para nossa entrevista super séria. Decidiram a resposta, gente, A, B ou C? Fechou em 20? 15 arroba, 15 quilos de uma arroba, gente. É, assim, ó, na média 18 arrobas. Marcou aí, produção, 15 quilos, acabou de errar. Depende do Ponto modelo, pra é mim. isso aí. Mas média Calma. Tem que ver a cara. Vem a câmera. Vem de perto. Você vai me filmar bebê? Lógico, irmão. E aí, Felipe? Preparado? Mas você tem que filmar mesmo, mano. Lógico, tem que filmar, tem que ver a reação. Bebe! Ei! Rapaz, a galera tava com sede, hein? Olha lá. O fim é triste, hein? A bebida antes de matá-la, a humilha. Alessandro, hoje o negócio foi bravo. Nossa, quem inventou de beber? Salve, Alessandro. Como você tá, meu irmão? Muito bem, graças a Deus. Tudo jóia? Rapaz, Trabalhando muito? bastante, hein? Alessandro, mais uma vez você aqui, cara. Você tá ficando mais famoso que eu. Quem sabe um dia, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Você tem alguma questão pra falar pro pessoal lá em cima? Você tem alguma observação, alguma sugestão? O que você manda pra nós?
Mas eles podiam melhorar um pouquinho a qualidade da saúde do povo aí. O pessoal bebendo desse jeito não vai dar certo, né? Não vai dar certo, precisa de muita gente pra curar. Tá vendo, gente? É melhor vocês ouvirem o Alessandro. Se tem alguma pergunta a fazer pro nosso convidado, nosso querido Júlio tá lá. Ele é presidente do Canal Rural. Qual é o público-alvo deles, então, hoje em dia? No canal, né? No canal. Show. Fica com a pergunta aí, pessoal. Vamos que vamos. Tamo junto. Um abraço. Ficou a pergunta aí, hein? Aê! Nosso repórter de rua. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tá craque esse repórter, hein? Tá. Ele assusta. Tá cowboy, hein? O meu amigo Alessandro deixou uma pergunta aí pra você. Qual é o público-alvo do Canal Rural? Então, o público-alvo do canal, nosso público sempre foi, a gente nasceu para isso, a gente continua, que é o público principal para quem a gente mira e que a gente busca prestar serviço, que é o produtor rural, certo? Boa. Esse é o cara que... Então a gente fala para todo mundo que está relacionado ao agronegócio, né? Então, mas sempre a gente olha para o produtor, porque é esse cara que a gente precisa ajudar ele a tomar decisão mesmo, ajudar. É claro, quando a gente fala para ele, a gente presta serviço, a gente acaba falando com o produtor rural, o profissional que trabalha com ele, seja o veterinário, o agrônomo. Tem muitos profissionais que estão envolvidos hoje, tem algumas estimativas e falam em 15 milhões de pessoas, né, justamente ligadas ao agronegócio, trabalhando no agronegócio hoje no Brasil. Tem algumas divergências, mas eu acho que é por aí mesmo, alguma coisa entre 15 e 20 milhões. Então imagina só quanta gente está pelo Brasil, além dos produtores rurais, trabalhando nessa cadeia. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba também ajudando essas pessoas, muita gente que tenta entender mais o agronegócio, precisa de informações, né, sobre esse setor. Então, mas assim, respondendo objetivamente, é o produtor rural o público-alvo. No canal rural, agora a gente está trabalhando muito em outras frentes também, criando outros canais, outras soluções de comunicação, para falar do agro para as pessoas em geral. Né? A gente precisa conectar esses mundos, as pessoas que às vezes estão no ambiente urbano, no grande centro, eles querem conhecer mais do agro, querem conhecer do campo, como é que é produzido o alimento, como é produzido... Então a gente trabalha cada vez mais. Hoje a gente criou no ano passado um canal que chama BRIN-TV. É um canal que está nas TVs conectadas da Samsung. Já tem aí quase 200 mil pessoas por dia que assistem esse canal. Ele é um canal que não fala de agro, mas ele fala sobre o interior do Brasil, das riquezas do interior do Brasil. E o interior do Brasil, a riqueza acaba sendo o agro. Então lá tem gastronomia, produção de alimento, meio ambiente, turismo, ciência, um monte de coisa assim que tem relação com esse trabalho. Aí nesse caso, o público-alvo daí são as pessoas que fora do agro. A gente fala sobre o agro para outras pessoas, para outras comunidades. Tem o Lancecast, tem os podcasts, né, do Canal Rural. A gente tem podcast, uma família de podcasts, um só para pecuária, tem o Lancecast, que é focado em pecuária, tem o Canal Rural Clima, que é focado em clima, naturalmente, para ajudar as pessoas a saberem, fazer análise climática, e onde os nossos meteorologistas apresentadores debatem sobre o que vai acontecer, porque o clima não é uma coisa... Você precisa refletir sobre o clima, né? O clima hoje é o grande vilão do agronegócio, né? E a gente... É vilão ou oportunidade também, então você precisa saber, porque às vezes o excesso, mais chuva num lugar é um problema. Vamos pensar a soja, que a gente fala tanto de soja. Em alguns momentos a soja a chuva é muito importante, em outros momentos a chuva é bom que ela não venha. Sim. Em algum momento a colheita, por exemplo, se chover atrapalha a colheita do produtor. Então tem que saber interpretar os momentos e tomar decisão com isso. Pegando um gancho nessa questão do clima, explica pra galera o que é esse mercado futuro do agro e como que você consegue mensurar isso aí, como que você mede esse mercado? O seguinte, o mercado, quando a gente fala mercado futuro, é mercado de bolsas, né? Então aqui no Brasil a gente tem a B3, né, onde a gente tem as principais commodities, os principais produtos aí estão na bolsa, então tem uma cotação de bolsa. E você tem, como eu falei aqui, o caso de Chicago, no caso da soja, Chicago, por exemplo. Então tem as bolsas internacionais para alguns produtos, elas acabam sendo referência, tem outros que no Brasil mesmo a própria B3 é referência. O que é mercado futuro? As empresas, as trades, eles fazem contratos em bolsa com opções. Então, é o seguinte, eu preciso comprar soja daqui 5 meses. Eu vou lá e faço um contrato de compra, né, lastreado na bolsa. Não é o preço do dia, daí é o preço daquele mercado, daquele vencimento que chama, entendeu? Então é o seguinte, por isso que sai lá, soja do vencimento agosto vale tanto. Porque é o volume de contratos negociados para aquele período na bolsa está valendo tanto.
É certo? do dia, no caso, futuro, né? Ele E é uma- ele é o prevê futuro, um então, futuro, prevê um preço futuro e ele precifica Ele o precifica, produto dele então daqui você, 5 meses. daí você tem uma ideia de fato, Sim. se naquele vencimento, Aham. vai melhorar, vai piorar e tudo mais. Então, Gera previsibilidade. dá previsibilidade, do produtor. É. Então, por exemplo, sei lá, o governo americano divulga que vai ter uma quebra de safra nos Estados Unidos, ou que vai ter uma superprodução. Quando sai essa notícia, automaticamente a expectativa no mercado futuro é de subida ou descida a partir disso aí. Mais soja, preço menor, menos soja, preço maior. Eu Entendeu? tenho visto várias empresas, principalmente empresas de médio para grande porte, a própria JBS deve fazer muito isso, né? Que é fazer a opção de compra para garantir a média, né? Uma média de preço interessante, sem ter muita volatilidade, né? Tem. Todo mundo que opera com o mercado futuro acaba operando em bolsa, né? Ou porque tem mecanismos de mercado que regulam bem isso, né? Então, geralmente o pessoal lastreia em bolsa isso porque é o caminho correto para trabalhar. Tem que ser por aí para trabalhar no mercado futuro, né? Boa. Tirando isso, antes de a gente ir para a matéria, eu falei para você, nós estávamos comentando sobre gerar valor nas nossas commodities, né, e tudo mais. E um exemplo que eu estava dando é o próprio cara mais rico do mundo hoje, é o dono da Louis Vuitton e dono de mais uma série de marcas aí, e como ele se tornou um cara que ele virou um banco central, ele consegue imprimir dinheiro a partir das marcas dele. E basicamente um banco central, se ele fizer muito, perde valor, se ele fizer pouco, então ele tem que controlar o valor. Eu queria que você explicasse para nós esse negócio de como que um produtor rural, que eu acho que é um público que pode estar escutando nós aqui, vai estar escutando nós aqui, pode gerar valor no produto dele. Como que ele vai gerar marca, gerar... Boa. Então, acho que tem várias formas de fazer isso, né? Acho que, primeiro, uma forma que você tem que fazer é você agregar valor com a qualidade técnica do produto. Então, você vai fazer um café. Você tem uma forma de agregar valor que é garantindo um sabor inigualável, espetacular, um aroma, enfim, as qualidades do próprio produto, tecnicamente do produto, certo? Então, esse é um caminho e acho que é importante e fundamental. E no Brasil a gente precisa fazer cada vez mais isso, certo? Industrializar e trabalhar um produto de altíssima qualidade no produto por si só. Então, isso já agrega muito. E é fundamental fazer isso. Mas tem outras formas hoje importantes que o mercado precifica. Então, você tem lá, a gente está falando tanto em ESG, né? Hoje todos os mercados falam. Então, o ESG hoje, no primeiro momento, é uma questão de sobrevivência e você garantir que o produto tenha valor de mercado, minimamente, que ele sobreviva. Mas ele pode ser também um tremendo, conforme você conta essa história e você agrega o valor que está por trás daquilo, e tem mercados que já começam a pagar por isso, você pode multiplicar muitas vezes o valor. Então, um produto de alta qualidade agregou bastante. Mas é um produto de alta qualidade que, além de ter um sabor, um aroma, né, tudo mais, ele tem uma história incrível. Sim. Ele tem um cuidado... Aquele produtor, por exemplo, produz aquele café maravilhoso, né, ele tem um reflexo numa comunidade, ele ajuda a preservar a fauna e a flora de uma região, ele produz enfim, vários indicadores sustentáveis e sociais, por exemplo. Cara, isso agrega demais. Tem mercados que valorizam muito. Ele tem rastreabilidade, então lá você consegue enxergar lá como ele usou, produtos que ele fez. Enfim, tem várias formas. Então, eu acho que tem o produto e tem a construção da narrativa do entorno e do impacto que aquele produto gera na comunidade onde ele está presente. Boa. Isso tem muito valor. Poucas coisas têm história igual quase todos os insumos do agro, né? Tem lastro, tem família, tem valor, tem sabor, tem tudo, tem narrativa, né? Exato. Você tem, sei lá, se for a pinga ali que o nosso repórter foi pro... Né? A pinga é um negócio incrível, né? O Brasil tem um patrimônio cultural e de produção aí no campo, no interior do país, incrível. Tem pingas maravilhosas que a gente tem, né? Cachaças maravilhosas que a gente tem no Brasil. Muitas delas com valor agregado incrível, porque tem o quê? Um produto de altíssima qualidade, elas têm histórias, elas têm impacto. Tem um por trás dessa história que vai muito além do produto por si só. Óbvio que o produto tem que ser de qualidade. Se o produto não tiver qualidade, você pode contaminar a história do mundo, mas não vai vender. Mas um produto de altíssima qualidade, com uma grande história por trás, para o consumidor saber que aquilo que ele está tomando é uma pinga, é um queijo, é um café, uma carne que ele está consumindo, que aquilo realmente foi produzido
de um jeito espetacular, que beneficiou as pessoas que estavam junto, que impactou a comunidade, o meio ambiente e tudo mais. Ou tem uma história de uma família que veio, de uma receita, de um modelo, que numa tradição de 2, 3 décadas, né? Que fez isso. Você me contando que, por exemplo, sua família lá em Biúna produz HF, hortifruti há mais de 40 anos, uma coisa assim. Sim. Então, provavelmente, começou com o seu pai ou seu avô isso. Sim, isso então, mesmo. tem uma história, vocês têm um cuidado lá de como fazer, de como produzir. Contar essa história do cuidado, sei lá, do seu avô, do seu pai, que começou há 40 anos isso, e de como ele produz aquela alface, por exemplo, como ele gostaria que os filhos dele se alimentassem, contar muito bem essa história agrega muito valor. Sim. Quanto você multiplica isso? Porque o cara que está comprando, talvez ele pague R$1 ou R$2 a mais, ou 3 ou 4, não sei. Pela história. Só pela história, porque a história ela reflete um cuidado que teve com aquele produto que você vai dar para os seus filhos. Sim. Quanto agrega? Você paga mais por isso para dar para o seu filho um alimento que você sabe que foi o pai do Bruno que produziu, porque aquele alimento ele daria para o filho dele? Sim. Vale muito isso, né? Vale demais. Mas tem que contar essa história. Sim. O produto é bom e eu Muito sei quem bom. está fazendo. Eu sei o espírito que está por trás daquele cara que está produzindo. Então, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito legal de agregar valor. Sim. Tem várias outras coisas, mas assim, eu acho que isso eu acho que é chave. Eu acho que aqui tem um salto que a gente fazendo só isso já tem um salto muito legal. Cara, e bom. uma das últimas pautas aí, depois se quiser sugerir mais algumas coisas, porque a gente de repente não passou, mas assim, você, principalmente você, né, Júlio, né, como jornalista, nós, e dando uma dica principalmente para nós, para quem está escutando, talvez por formação você consiga dar uma dica interessante para quem está escutando e para nós mesmo. Comunicação, interação e informação. Como, por exemplo, nós temos uma reportagem de rua aqui, isso é uma forma de também, como se fosse interação e introduzir informação. Como fazer isso num canal no YouTube, como fazer isso na sua empresa, como fazer isso no canal rural, como que você faz isso lá e de que forma você consegue resultados. É uma coisa que eu tenho curiosidade e seria muito útil para nós. Essa pergunta ela é complexa hoje, né? Porque o que acontece, né? Quando eu comecei, eu trabalho com comunicação já há 25 anos. Então, caramba, quando eu comecei, o digital estava começando, entendeu? Era muito incipiente ainda. Então, eu diria assim, era mais fácil trabalhar com comunicação, porque você tinha lá os veículos tradicionais, já estabelecidos, então você faria vídeo, eu fazia vídeo, né? Você tinha os canais certinhos, você produzia, você distribuía, as pessoas, era concentrado, as pessoas assistiam televisão, tinha um monte de canais, mas beleza, mas eram os canais de televisão. Aí quando vem o ambiente digital, e aí eu falar digital é um mundo de coisas, sim. São sites, as redes sociais, falei agora de TV conectada, os streamings, tem um monte de tipos de streamings diferentes e tudo mais, né? Então, hoje você tem audiência fragmentada, muito fragmentada, e as pessoas cada vez mais, elas, no ambiente digital, você pode fazer comunicação para tribos. Então, o grande ponto é assim, eu acho que o nosso porteiro lá perguntou, qual é o público-alvo de vocês? Qual é o foco? Qual é a pergunta? Parece uma pergunta boba, na verdade. Olha, não, é importante, é a primeira pergunta que você tem que fazer em comunicação, é a pergunta que ele fez. Meu, isso aí. Para quem você fala? Para quem você quer falar? Então, que é a pergunta básica, é o feijão com arroz, mas precisa ser feito todos os dias essa pergunta. Porque a partir dali é que você vai entender, tá bom, qual a linguagem que eu vou usar? Perfeito. Qual é o canal que eu vou usar para distribuir esse conteúdo? Entendeu? Qual é a forma, qual é a métrica que eu uso? Como é que é o comportamento desse cara? O que esse público para quem eu quero falar, o que ele quer ouvir? Não adianta eu falar também, usar uma linguagem legal, mas eu estou falando um assunto que ele não está nem aí para o assunto. Não adianta. Eu preciso ser relevante para essas pessoas. Sim. Cada vez mais é isso. Você precisa conhecer seu público, entender o que ele quer, entender o canal, como ele consome esse conteúdo, como ele gosta de consumir. Despertar atenção. E despertar atenção com algo que seja relevante para ele, porque o tempo das pessoas está cada vez mais escasso. Então você precisa, você precisa ser direto, objetivo, entregar, sem rodeio. Sem rodeio. Cada vez direto, mais a comunicação tem que ser mais direta ali, mais clara. Exato. Quanto mais clara, não, melhor. Clareza total. Precisa virar ruído e a pessoa já perde a atenção rapidamente. Sim, legal. Então você precisa fazer isso. Então, assim, lá no canal a gente testa um monte de coisa.
testa e tem que testar, porque não dá tempo de você ter literatura para muitas coisas. Antigamente tinha livros, manuais, tá? Não dá mais tempo. Então hoje tem que testar. Tem coisas que deram certo até o ano passado, esse ano já não dá mais certo. Você tem que sacar rápido e mudar. Como que você faz essa interação e como que você mede isso aí? Pô, os caras estão interagindo, pô, estão clicando. Como que você mede isso aí dentro de uma TV? Cada mídia... na TV, a TV é difícil de medir, porque a gente tem a medição de audiência, Ibope, por exemplo, que é a medição clássica aqui, e ela mede mais TV aberta, óbvio, mede também TV por assinatura, mas não mede, por exemplo, não é difícil medir, por exemplo, a TV por satélite, que é parabólica, e a gente é muito forte lá, é a TV do interior do Brasil. Então acaba tendo uma restrição, mas dá para medir de alguma forma essa medição que as pessoas mais conhecem, tantos pontos e tal. Então esse é um jeito de medir. Nós usamos mais pelo perfil do nosso público, a gente acaba usando pesquisas que são feitas pesquisas a campo no interior do Brasil, com o nosso público-alvo. Também não adiantaria pesquisar o público que não é nosso público-alvo. Então a gente usa dessa forma para mensurar o comportamento da audiência em relação à televisão. No ambiente digital, aí é mais fácil, aí você tem muitas métricas de analytics ali, do Google, ou tem diversas ferramentas muito boas hoje que já medem isso e ajudam. Nas redes sociais você tem as ferramentas que todo mundo conhece que usa, então a gente acaba usando as mesmas ferramentas. O que a gente tenta fazer, e a gente acredita muito em comunicação, como um modelo de comunicação integrada. Porque as pessoas elas não usam só um veículo, elas não usam só televisão, ou só rede social, ou só, enfim, Smart TV. As pessoas, dependendo da jornada delas do dia... Depende da pessoa, consome diferente. Depende da pessoa, da jornada, e depende do momento do dia, ela está consumindo diferente. Então, por isso que você tem que conhecer. E geralmente você vai usar... Eu sempre digo pro pessoal lá, pessoal, vamos chegar ao seguinte, a gente tem uma caixa de ferramentas, onde a televisão é uma ferramenta importante, mas tem outras. Então a gente abre a caixinha e olha, bom, agora eu preciso falar aquilo para aquele público nesse horário com essa mensagem. Para fazer isso aqui eu preciso dessa ferramenta. Pode ser a televisão, pode ser uma rede, pode ser uma estratégia de mensagem, sei lá, pode ser várias coisas. Pode ser fazer um evento, entendeu? Então você, conforme a necessidade, você usa. Eu acho que um erro que se comete muitas vezes é usar só um caminho. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, não, tá bom, eu vou resolver toda a minha estratégia de comunicação com uma campanha de WhatsApp. Pode ser. Mas será que você mediu bem? É isso? O teu grupo é pequeno, dá para atingir? Será que seu público tem que ter bastante... tá ali, né, no WhatsApp? Desde que você estudou bem, legal, mas em geral eu já vi muita gente cometer falhas. Eu vi uma falha clássica uma vez, eu vi uma ação, uma empresa estruturou uma campanha lá que tinha assim, nós olhamos uma pesquisa aqui que o nosso público quase 100% tem o WhatsApp e usa bastante o WhatsApp. Tá bom, vamos fazer uma campanha de WhatsApp. Mas eles não perguntaram para o público se ele topava receber uma campanha com aquele perfil no WhatsApp. Ou seja, pode não significar... Porque todo mundo tem WhatsApp, obviamente. Sim. Não por isso todo mundo vai resolver todos os problemas usando o WhatsApp. Ele funciona para uma finalidade, mas para tudo? Não. Então tem que ter esse cuidado, né? Você tem rede social hoje para trabalho, rede social hoje para interação, rede social para relacionamento. Exato. Aí o que acontece? Você tem canais de TV, você tem mídias... Até a mídia impressa e tudo mais, você tem muita coisa. Acho que... respeitar a natureza, né, de cada mídia e tudo mais, que cada um tem a sua importância, né? Sim. Chegando na reta final, a gente sempre pergunta, né, Bruno? Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, pra galera, pra quem tá empreendendo, pra quem é do agro, pra quem não é do agro, que precisa saber sobre sustentabilidade, sobre vida, sobre pessoas, que você na sua carreira profissional, pessoal, tem como um dos pilares aí de... Perfeito. Bom, assim, acho que do ponto de vista para quem está empreendendo e que de repente olha para o agro e acha que o agro é um ambiente legal para isso, eu digo o seguinte, tem espaço, tem muito espaço, falávamos lá no início sobre a grande demanda que tem nesse setor, então se tem demanda e você souber fazer a coisa certa, o espaço é mais fácil de conseguir. O importante, eu acho, no agro, para quem está empreendendo, que eventualmente conhece pouco ou quer conhecer, é você mergulhar no agro. E mergulhar tem que ir para o campo, tem que conhecer o agro de verdade. Sujar o pé ali. Tem que, porque tem muita gente, até de startups ou empreendedores, que às vezes tentam fazer uma coisa de agro porque pegaram um pouco de informação e às vezes não entenderam profundamente e acabam errando a estratégia. Então, o agro, como todos os setores, mas assim, o agro é importante vivenciar, sentir o agro, conhecer as pessoas que fazem o agro, entendeu? É importante aprofundar bem para poder
elaborar uma boa estratégia e poder avançar nisso. Então, acho que esse aprofundamento é muito, muito, muito importante, porque acontece, tem muita, hoje em dia, como o agro é muito pujante economicamente, eu vejo muita gente entrando no agro e muitas vezes as pessoas não aprofundam da forma necessária o conhecimento para poder entrar nesse mercado. E aí tem muita gente que acaba tendo problemas econômicos, financeiros com os negócios, porque a partir de premissas erradas, porque não aprofundou o conhecimento. Então precisa conhecer bem cada mercado, porque no agro também tem muita armadilha, se você não conhece. Sim. Se os produtores rurais, as pessoas que trabalham no agro, elas estão sempre muito cuidadosas, porque elas às vezes caem nessas armadilhas, imagina quem é de fora. Então, mensagem que eu deixo, quer entrar? Tem oportunidade, mas tem que aprofundar, tem que estudar muito, tem que buscar tecnologia, inovação e tudo mais. Então.